Imagina que você quer criar conteúdos para a internet e aí você tem até uma ideia, que você já sabe o que você vai desenvolver, mas você não sabe como organizar essa ideia. É aí que entra o poder do roteiro. Só que o roteiro é uma parada que só de escutar esse nome você fica, nossa, meu Deus, como é que eu faço o roteiro? Como é que eu organizo a minha ideia no roteiro? O que eu escrevo no roteiro? Não sei, calma. Respira fundo, porque eu estou aqui para te dar a solução com 4 dicas do que você precisa para escrever um roteiro para qualquer ideia que você tenha. E isso vai mudar a maneira como você enxerga um roteiro e vai entender o roteiro não mais como um inimigo, falar, eu não quero fazer o roteiro. Não, o roteiro vai passar a ser um aliado, aquele que você não vai viver sem. Eu digo isso por experiência própria porque eu estou com o roteiro neste vídeo. O roteiro é tão importante e você vai entender isso depois desse vídeo que no final você vai me dar um like de agradecimento. Eu acho. Então vamos lá, pra gente começar, a coisa mais importante para você desenvolver um roteiro, obviamente, é ter onde escrever o seu roteiro. Seja no papel, eu gosto de escrever o roteiro diretamente no papel assim, mas você pode escrever também no seu computador. Mas fora isso, a coisa mais importante é você pensar no título. Ah, mas como assim o título? Calma, vamos lá. Quando você pensa em alguma ideia que você vai desenvolver, é legal de você pensar muito sobre o que é essa ideia que eu quero fazer. Eu vou fazer um post no Instagram. Qual é o assunto principal? Mais ou menos o que eu quero falar lá. Se você for gravar um vídeo, mas o que eu vou dizer neste vídeo? Pensa uma maneira de você resumir tudo isso numa coisa simples. Por exemplo, este roteiro aqui que eu fiz, ele na verdade se chama Como Criar um Roteiro para Criar Conteúdo na Internet. Também eu poderia chamar de Como Criar um Roteiro para Fazer Vídeo, Como Criar um Roteiro para Fazer o Post no Instagram, Como Criar um Roteiro. Então é um título, não precisa falar, não, tem que ser o melhor título da minha vida. Não, relaxa, não precisa ser o melhor título da sua vida, é só um título que vai te ajudar a entender do que você está falando, que mensagem você quer passar no final da história. O título vai usar ali, sei lá, entre 5 e 10 palavras, talvez um pouco mais do que isso. Mas o mais importante do título é você só saber como é que você quer resumir a sua ideia. Seja uma imagem que você vai fazer, seja um vídeo que você vai fazer, seja um áudio que você vai produzir, não importa. Quando você pensa em desenvolver uma ideia, o mais importante é o título. Tá, sobre o que eu vou falar nesse conteúdo que eu vou produzir. Aproveitando, se você quiser uma coisa muito importante, eu fiz um e-book maravilhoso que você pode baixar na descrição do vídeo de graça. Lá eu falo tudo o que você precisa para criar conteúdos para a internet. Seja vídeo, seja imagem, seja áudio, não importa. O e-book, né, aborda os principais assuntos para tudo. Eu acho que esse e-book pode te ajudar bastante. Então, se você quiser, coloca o seu e-mail lá depois que você clicar na descrição, no link, né, que tem lá, e você baixa esse e-book. Eu acho que você vai gostar bastante. Se não quiser também, não tem problema. Mas eu fiz o e-book com muito carinho para você. Depois disso, a gente tem a parte 2, que são os tópicos. Os tópicos nada mais são do que assuntos. Então, pensa o seguinte, pensa que você tem uma ideia sobre alguma coisa que você vai falar, vai fazer um post, vai gravar um vídeo, não importa. Quando você pensa nesses temas, eles, na verdade, eles são o quê? Quais são os principais assuntos que vão me ajudar, né? Quais são as coisas mais importantes que eu tenho que falar, que vão me ajudar a fechar essa ideia inteira. E aí o conselho que eu te dou é não usar mais do que 5 e não usar menos que 3. Dá pra usar uns 2 também, mas 3 ali eu acho que dá pra gente completar um pouco mais o tema, né? Completar mais um pouco desse assunto. Então, imagina que a gente desenvolveu uma ideia que vai ser como criar um roteiro. Tá, legal. Que assuntos eu tenho que falar pra não esquecer, que são assuntos importantes na hora que a pessoa vai escrever um roteiro. Então aqui eu coloquei esses 4. Então o primeiro deles é título, o segundo é tópicos, o terceiro é assunto e o quarto é finalização. Se bem que falando isso eu já te dei um spoiler, né, quais são os 2 próximos aqui na frente. Mas enfim, você entendeu. Então o mais importante é isso. Depois que você tem o título, pense em quais são os assuntos ali principais e coloque um tema para isso. Então sempre o legal do tema é que não precisa ser uma coisa com muita descrição, com muitos detalhes. Os temas são os assuntos principais que você precisa comunicar para a pessoa que está assistindo ou escutando ou lendo o que você quer falar. Então são essas coisas mais importantes de todas, não se esqueça disso. Aí a gente parte para o assunto número 3, que você já sabe qual é, porque eu já falei antes, que se chama assunto. O assunto, na verdade, é você definir o que vai ser dito em cada tema. Então não se esqueça, o roteiro, ele foi feito para ser uma coisa estruturada. Você vai ter primeiro ali o seu título, do título você tem os seus temas e dos temas você desenvolve o assunto. Esse assunto nada mais é do que alguns parágrafos que você vai escrever ali com alguma coisa que você tem que dizer. Então imagina que, sei lá, eu vou falar sobre o título, certo? O que eu tenho que falar sobre o título? Tá, que o título é o mais importante, que o título tem que ser uma coisa resumida para as pessoas pensarem, que o título também tem que ter uma linguagem simples, não pode ser uma coisa bagunçada. Tá vendo? Desenvolvi 3 ideias para falar sobre títulos. Então eu tenho o tema de título e eu desenvolvi 3 coisas importantes. Não, mas eu não quero fazer um vídeo falando sobre roteiro, eu quero fazer um vídeo falando sobre como tocar guitarra. Beleza, então você vai seguir a mesma ideia, o título vai ser isso, como tocar guitarra, você vai desenvolver o tema, o que é mais importante? Uma guitarra de qualidade, eu preciso de uma guitarra, como tocar um acorde, como tocar uma nota específica, enfim, eu não manjo muito de guitarra, meu pai toca, mas eu não sei tanto assim, eu conheço mais sobre bateria. Mas enfim, uma vez que você tem essas ideias, separa os
temas mais importantes e você coloca quais os assuntos importantes. Enfim, são assuntos que vão te ajudar a desenvolver este tema todo. Então, essa parte de você desenvolver os assuntos é muito importante na hora de você pensar em fazer um roteiro. Então, coloca ali pelo menos 3, eu gosto de pensar nos mesmos números, uns 3 parágrafos, no máximo 5 parágrafos para você desenvolver esse assunto. Ah, mas espera aí, mas eu vou fazer ali, eu tenho que ficar falando e lendo. Então, eu não gosto muito de ler. Você percebe que meu roteiro está aqui do ladinho, mas eu coloco aqui só para saber quais são realmente os temas e os assuntos ali que eu dividi, mas eu tenho muito improviso. Muita coisa do que eu falo aqui, eu vou falando porque eu acho importante. Talvez na edição de vídeo eu tire algumas coisas que eu falei demais, por exemplo. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, se você for o tipo de pessoa que precisa ficar lendo, é legal de você saber isso. Não, vou fazer aqui realmente um roteiro, vou escrever tudo, porque eu preciso falar exatamente essas coisas. No meu caso, não é assim. Eu não falo exatamente tudo que tá lá. Eu tenho um assunto central e eu vou falando sobre esse assunto. Então, é legal de você se conhecer também e conhecer o tipo de produto, de conteúdo que você vai criar, né? O tipo de vídeo, o tipo de imagem, o tipo de áudio. Entendendo isso, é mais fácil de você pensar nessas ideias todas. E mais importante não, porque os mais importantes eu acho que já foram antes. Mas um dos mais importantes é a finalização. A finalização é você fechar a ideia do roteiro. Nem sempre o seu roteiro precisa de uma finalização. Por exemplo, este vídeo aqui, ele foi feito a partir de um roteiro e a finalização vai ser te dizer de novo, baixa o e-book e se você gostou, dá um like. Basicamente isso. Mas quando você pensa em finalização de roteiro, não é só sobre isso. Não é só sobre o que você vai dizer no final de um conteúdo, de uma postagem ou de uma edição, um vídeo que você de repente gravou. É você entender se tudo fechou de um jeito certinho. Então tem a finalização do que é dito no final, que é mostrado no final, mas tem também você voltar no roteiro e pensar, peraí, o roteiro fechou direito? Ficou algum assunto faltando? Eu expliquei as coisas que eu precisava? Aqui eu coloquei coisas demais? Aqui eu coloquei coisas de menos? Então uma vez que você pensou sobre isso, aí você consegue fazer realmente a finalização do roteiro e saber que tudo o que você precisa para desenvolver aquele conteúdo, para criar aquela ideia, foi feito, foi pensado, foi conectado bonitinho. E aí sim você pode começar a pensar em gravar de repente esse conteúdo ou desenvolver esse conteúdo, caso ele não seja uma gravação, caso ele seja uma postagem no Instagram, talvez seja um design que você vai fazer, não importa. O conteúdo é isso, tá? É sobre você pensar em como fechar essa ideia toda que você tem e o roteiro é uma das coisas mais importantes, não é verdade? Como eu já te falei antes, que eu ia falar no final sobre o e-book, eu não vou falar de novo, tá? Então se você quiser, tá na descrição do vídeo. Aí você baixa se você achar interessante. Outra coisa muito legal é, neste vídeo aqui do lado, eu já falei sobre como desenvolver uma ideia, que é uma parada que vem antes do roteiro, né? Então não dá pra você meio que fazer um roteiro se você não desenvolveu essa ideia. Então se você não sabe como desenvolver uma ideia, assiste esse vídeo aqui porque ele tá muito legal. Tchau!